Voltamos, Brasil, com essa maravilhosa agora da Clariana Colasso, nutricionista, especialista aqui nos transtornos alimentares. E ela vai dar uma dica poderosa que nós pedimos no outro programa que ela veio aqui, como preparar uma lancheira saudável, né? Como deixar os nossos bebês, nossos filhos irem para a escola, mas se alimentando direitinho. E essa maravilhosa está aqui. Bem-vinda, É um prazer estar aqui, Bom ter Nani. você aqui, maravilhosa. Vamos lá, volta às aulas, pode, o que né? não pode. O que a gente deve e o que não deve levar nas lancheiras, né? Sim. Me diga, qual é a sua dúvida principal? O que a gente pode começar a abordar aqui? Amiga, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque meus Do que é bebês bom cresceram, e o que não é, né? E o que não é. É. Descasque mais, desembale menos. Exatamente. Então, o que hoje em dia a maior parte das mães tem? É uma vida muito corrida, muito atípica, e no caos do dia a dia acabam pegando os alimentos mais fáceis para levar na lancheira. E esses mais fáceis, né, que vêm através de pacotinhos, caixinhas, saquinhos, eles não são tão saudáveis, então não fazem bem para a gente comer no nosso dia a dia. Se dirá nós adultos, imagina as crianças estão em fase de desenvolvimento e de aprendizado também, né? Ela precisa ter todo um aporte nutricional para se desenvolver bem na escola. Então, o que a gente tem que evitar no nosso dia a dia? Primeiro, essas coisas deliciosas que as crianças tanto amam, mas a gente sabe que não significa saúde, né? Então, salgadinhos, batatinhas, tudo que é frito, tudo à base de chocolate, biscoitos recheados e os pãezinhos sem nenhum tipo de proteína agregada. Então, às vezes, você manda só um pãozinho desses que são comprados já pronto, passa só uma manteiguinha, isso não traz nutrientes necessários para a criança. Então, o que a gente pode servir para a criança sem ser esse tipo de refeição? Coisas mais saudáveis, como fruta, a criança precisa de fruta todos os dias, né? Então é importante a gente levar entre uma ou duas frutas. Eu sempre falo nas minhas redes sociais, leve uma em pedaços picadinhos e uma inteira. E aí a criança vai se alimentando aí conforme a sua vontade. Sempre uva, mirtilo, morango, essas coisas que dão para comer até com as mãos. As crianças gostam disso, né? Rapidamente ela se alimenta, é uma delícia e super rico em vitaminas e minerais. Iogurtes e suquinhos sem adição de açúcares. Então, o ideal para a lancheira perfeita seria levar água. Mas se a criança já está acostumada a beber sucos naturais, iogurtes também, porém sem adição de açúcares. Então, aquele integral que você vê no mercado que só tenha realmente fruta. Os biscoitos sempre integrais, então existem hoje delícias no mercado que a gente pode estar comprando, até fazendo cookies em casa, é tão rapidinho, né? Uma aveia, um óleo de coco, você faz cookies deliciosos e super rápido, assim como as barrinhas de cereais também que a gente consegue fazer em casa. A gente tem que ensinar primeiro as crianças a comerem saudável. O que não pode, assim, meu Deus, né? Até ontem eu mandava tudo isso e agora eu quero ofertar isso. Porque aí a criança vai deixar de comer também, isso não é interessante. Então, quando que a gente começa a fazer a introdução dentro de casa? Então, acostumar a criança desde cedo, fazendo o trabalho dos pais de educar essas crianças nutricionalmente falando, ofertando bastante frutas, verduras e legumes. E aí sim ela pode levar para a escola que ela vai se adaptar. O que não pode é uma mudança muito brusca. Exatamente. Exatamente, a gente vai aos poucos. Então, sempre colocar um recheio de um pãozinho integral que ela goste. Então, tudo que é mais saudável. Um queijinho, um patezinho de frango ou atum. Algo que não seja ultraprocessado. A gente pode fazer o sanduichinho. Deixa eu mostrar assim. Olha, gente, aqui tá uma lancheira perfeita. Perfeita. Tem fruta que é a banana, tem aveia, tem morangos e tem os biscoitinhos integrais também. Nani, o que a gente tem que sempre estar atento com os nossos filhos? Se eles estão comendo tudo que está indo na lancheira, muitas vezes vai do mesmo jeito que volta. Então, preciso entender se essa criança está comendo ou se está comendo dos amiguinhos, porque acontece muito isso, né? Então, a criança não pode passar vontade. Então, se os amiguinhos ali por perto estão comendo alimentos não tão saudáveis, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer substituições que as crianças aprendam a comer. Então, poxa, um amiguinho come uma bolachinha recheada. As escolas orientam para que não leve. Mas se levou, o que eu faço? Meu filho vai comer? Não, ele pode levar uma bolachinha de cacau aí de fonte integral, super saudável, e ele acaba sendo substituído. E a questão da quantidade também que a gente tem que ver, porções? Nani? As porções. A gente vai sempre ver quantos intervalos são. Às vezes são 2 intervalos. Nesses 2 intervalos tem que ter fruta.
Ponto. É obrigatório. E aí, em um deles, a gente capricha um pouco mais na questão energética, então pães, barrinhas de cereais, a própria aveia, para dar energia para o nosso filho. Aqui, tirando o pãozinho, qual a outra opção salgadinha que tem para eles? Pãozinho de queijo caseiro é uma delícia, um muffin salgado, um pedacinho de torta caseira também, algo que dê energia para ele realmente matar a fome, principalmente em dias de educação física. É muito importante isso, em dias que a criança tem mais esportes na escola, são os dias que a gente precisa reforçar a alimentação para ela não ficar com fome. Agora, a gente vai sempre estipulando aí a quantidade, se seu filho está satisfeito ou não. Qual a quantidade certa? É pelo peso? É pelo peso, pela idade, exatamente. A gente vai avaliando de forma individual. É peso e idade. Então, essa lancheira para uma criança de 8 a 10 anos, tranquilo. Para uma criança de 4, seria metade dessa porção. Então, a gente vai fazendo de acordo com a fome dela. Obviamente, aí, ou tendo consultas com um bom nutricionista, ou o próprio pediatra pode indicar se ela está acima do peso ou não e o que a gente faz para manter essa criança sadia. É difícil mudar os hábitos, né? Tem que começar, é um trabalho, né? Eu falo que a educação nutricional tem que começar dentro de casa, né? É muito comum os pais falarem, nossa, os meus filhos não estão comendo. Aí a gente pergunta, você come, você se alimenta? E muitas vezes não. Então, assim, a obesidade infantil vem das gerações anteriores de pessoas obesas também. E principalmente sedentárias, né? Então, a criança tem que praticar atividade física, a criança tem que se alimentar bem e tem que tomar muita água na escola. Isso é fundamental, Nani. Leve geladinha, garrafinhas, coisas que são lúdicas, que a criança vá fazer a ingestão e converse com ela que ela tem que tomar água. Porque senão passa o dia todo, a criança não bebe água. Desidrata, né? E aí o que acontece? Ela sente muita fome e, na verdade, ela está com sede. Então, a gente tem essa percepção, eu tô morrendo de fome. Na verdade, você não tomou água o dia inteiro. Então, você começa a ter dor de cabeça, você começa a ficar com fome. Na verdade, é só falta de ingestão de água. E quando você não bebe a água também, né? Quando você está com muita sede, na verdade, você já está desidratado, né? Exatamente. Falando que você está desidratado, né? Quando a gente começa a sentir sede, o corpo já está em fase 3 de desidratação. Ou seja, precisa começar a tomar antes de sentir sede. E frisar isso para a criança. Praticou atividade física, fez alguma coisa. Intervalo de água. Água. Então, mandem sempre garrafinhas de água para as crianças, porque muitas vezes elas acabam não indo ao bebedouro. Mas crianças que gostam de refrigerante, e aí? Não pode. Na escola, muito menos. O problema de escola é que, quando eles estão menorzinhos, a gente controla, manda lancheirinha, essas coisas. Depois eles começam a comprar na escola. Existe uma política muito grande aqui na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, vários estados já tem, que não pode fritura, não pode refrigerantes, nada açucarados, né? Principalmente as bebidas e frituras. Agora, é comum que a criança consuma, não tem o que fazer, né? Então, o que a gente faz? A gente não proíbe, até porque se não chega numa festinha, ou chega em algum momento de diversão, ela vai consumir loucamente, em vez de estar brincando e com foco em outras coisas, né? Então, essa restrição gera na criança essa curiosidade, quando ela tem acesso, ela acaba consumindo mais do que se deve, e deixar para ocasiões especiais. Então, festinhas, almoço de domingo, uma pizza com a família, aí pode tomar um copo, mas sempre com parcimônia, não fazer parte do dia a dia da criança. Esses suquinhos, eles são zero, né? São naturais, né? Esse suquinho em específico, né? Assim como o iogurte, eles são zero adição de açúcares. Então, ele tem açúcares natural da própria fruta, mas não tem o açúcar de adição. Então, ele pode ser consumido. Uma outra ideia também é a gente fazer cubinhos de gelo com o próprio suco. Então, faça um suco gostoso de abacaxi hortelã, de melancia, congela em cubinhos, coloco no dia seguinte, na noite anterior, né? Coloco no dia seguinte na garrafinha térmica e a criança leva para a escola. No momento que ela for consumir, vai estar super fresquinho e saudável. E as vitaminas, não se perde? Quando se corta a laranja, na hora que corta já perde 40%. 2 horas depois já perdemos 60%. Exatamente. Então, o que a gente faz? Vai perder um pouco das vitaminas, mas ainda assim é melhor do que não consumir. Então, se possível, coma na hora, né? Assim que a gente abre parte a laranja, a gente precisa comer. Mas pode levar até picadinha no lancheira, que é uma delícia. As crianças adoram. Maçã nunca picar, porque vai oxidar, né? Quando a gente picar maçã, pera, banana, a minha dica é: pegue a laranja, esprema por cima, ou limão, que esse ácido vai ajudar a não escurecer. O escurecimento, gente, é normal, acontece, não é, a fruta não está estragada, mas justamente as crianças têm super aversão, né? Se nós adultos já temos, imagina a criança, então é bom evitar. Então, capricha aí na laranja ou no limão, que ela pode comer. Ô, doutora, me diga uma coisa, a criança tem controle de quantidade de calorias ou não? Não deve ter controle se ela está saudável. Se ela está com peso bom, altura boa,
para a idade dela, não tem, né? Inclusive nós adultos não deveríamos ter. A gente fala muito mais de uma dieta qualitativa hoje do que quantitativa. Então, comendo verduras, frutas, legumes, proteínas, né, de origem animal, super necessário para a criança, derivados de lácteos, ela pode consumir, a não ser que ela perceba, que os pais percebam, o médico perceba que está com sobrepeso. Aí a gente precisa reavaliar. Mas geralmente a gente manda essa criança comer menos porções e praticar mais atividade física. Lancheira, sanduíche, o que não pode para ficar, por exemplo, em lugares muito quentes? Tudo que for ultraprocessado, né? Então, assim, não é nem por conta da questão só da validade. Por exemplo, presunto, mortadela, essas coisas que são muito, né? Tem muitos conservantes. Não são o ideal. Agora, o que eu não posso mandar por conta de temperatura? Às vezes, queijo branco e iogurte que não seja de boa procedência. Às vezes, a gente faz em casa e aí não tem nenhum tipo de aditivo químico. E aí não é legal levar para a escola. Ou a gente já leva direto nas lancheiras térmicas, né? Existem, por exemplo, essa é térmica, que ela mantém na temperatura ideal. Aí eu posso... Essa é uma lancheira térmica? Lancheira térmica. A gente deixa, muitas vezes os pais já deixam até na geladeira na noite anterior, no dia seguinte a gente só leva para a escola. Então, tudo que é muito perecível, por exemplo, frango desfiado, posso mandar? Posso, mas quanto tempo essa lancheira vai ficar em exposição, né? Existe geladeira na escola? Muitas escolas colocam na geladeira, né? Se existe essa possibilidade, melhor ainda. Se não existe... Aí a gente vai para o queijinho, tem que evitar, né? requeijão, manteiguinha, alguma coisa que não estrague com facilidade. Esse pãozinho aqui, nem com queijinho... Pode ser consumido, mas não todos os dias, né? As crianças só comem esse tipo de pãozinho, então... Porque essas crianças, todas as crianças amam isso aqui. Amam. Até a gente, né? Vamos falar, né? Tá todo mundo olhando ali. E ainda se for integral, é uma delícia. Você já experimentou? Já. Então, é uma delícia. As crianças quase que não percebem a diferença. Então, talvez na primeira vez estranhe um pouquinho, mas se os pais ofertarem isso... O que eu falo, Nani? As crianças gostam daquilo que lhe é ofertado. Se for ofertado com frequência, com prazer, com a família toda se alimentando, agora o que não dá é a mãe comer pães franceses, brioches, croissants e mandar o integral para a criança, né? Que criança é esperta, inteligente e vai perceber. Maravilhosa. Qual a idade melhor para a gente levar uma criança num nutricionista? Quando apresenta ou seletividade alimentar, ou seja, ela não consome determinados tipos de alimento, ou quando você percebe que a quantidade dela não está satisfatória. Uma criança que comia super bem e para de comer, ela precisa procurar um nutricionista. Ou a criança só come determinados tipos de alimentos, precisa de uma reorganização aí na alimentação, ela precisa procurar um nutricionista. Ou se na consulta pediátrica ela descobre que está acima ou abaixo do peso. Então, criança muito seletiva, criança muito quantitativa, come muito pouquinho, ou muito também, ou quando a criança tem aí déficit ou acréscimo de peso, estatura. E onde nós encontramos você? Em todas as redes sociais, canal do YouTube, Instagram. Esse ali? Isso. Tem várias receitas bacanas, tem inclusive dicas, várias opções de lanchinhos saudáveis, muffins, barrinhas de cereais, tudo que for aí da forma mais prática e acessível também, porque a gente vai na prática do dia a dia, acaba gastando muito dinheiro no mercado. Então a gente frisa sempre, vamos gastar menos e com mais saúde. Obrigada. Obrigada, viu, querida? O telefone tá tudo no Insta? Tá tudo no Insta. Tudo no Insta? Obrigada. Me sigam lá, tirem suas dúvidas, foi um prazer estar com você. Obrigada, maravilhosa. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saiam daí, já aprenderam uma dica poderosa com a nutricionista. Volta às aulas, viu, gente? Mas, por favor, vamos mudar um pouco a alimentação das nossas crianças, porque, infelizmente, o Brasil... a nossa também, né? A nossa também, mas já, infelizmente, já ultrapassamos os Estados Unidos na obesidade mórbida infantil. Então, isso é assustador. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já.